Às vésperas do início do tarifaço dos Estados Unidos, o presidente Lula concedeu uma entrevista nesta quarta ao jornal The New York Times, no qual disse não estar com medo das tarifas americanas e que quer ser tratado com respeito por Donald Trump. O presidente brasileiro afirmou que os Estados Unidos estão ignorando as ofertas do governo brasileiro para negociar e destacou que o país não vai ser subserviente. A gente até preparou uma arte destacando uma das frases do presidente Lula nessa entrevista. Vamos acompanhar o que o presidente Lula falou. Ele disse: em nenhum momento o Brasil vai negociar como se fosse um país pequeno indo contra um país grande. Conhecemos o poder econômico e militar dos Estados Unidos, reconhecemos o tamanho tecnológico dos Estados Unidos, mas, segundo o presidente, isso não pode causar medo, mas isso preocupa. O presidente demonstrou um certo respeito e preocupação com o cenário, mas sem se dobrar ou mostrar subserviência. O que mais te chamou a atenção nessa declaração do presidente sobre o tarifaço, Lu? Então, Letícia, a gente tem percebido que para as autoridades brasileiras realmente a soberania não é algo negociável, né? Não é algo que vai ser colocada na mesa de negociação para que esse tarifaço ou seja adiado ou não entre em vigor na sexta-feira, dia 1º de agosto, como está previsto pelo governo dos Estados Unidos. Algo que chamou muita atenção também nessa entrevista do presidente Lula ao New York Times, Letícia, foi essa frase de que ele trata todos com o maior respeito e que também quer ser tratado com o respeito que o Brasil, que o governo brasileiro merece quando entra em alguma negociação. Então, a gente tem muito claro por parte das autoridades brasileiras que a soberania do Brasil, ela não vai ser negociada em nenhum momento. E o que a gente aborda quando a gente fala dessa questão da soberania, né? A gente precisa lembrar que quando o Donald Trump publicou, inclusive nas redes sociais, aquela carta anunciando o tarifaço de 50% endereçada ao presidente Lula, ele citou, claro, questões comerciais, mas ele também citou ali o processo que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta no Supremo Tribunal Federal por golpe de Estado, não somente nessa carta, mas também em outras manifestações antes da carta, também depois. Então, quando autoridades brasileiras, tanto o presidente Lula quanto aliados dele, que inclusive atuam ali no Palácio do Planalto, falam que a soberania não é negociável e que precisa de respeito, que o Brasil não vai ser subserviente aos Estados Unidos, ele demonstra justamente isso, que qualquer negociação de interferência, qualquer tentativa de interferência política dos Estados Unidos no Brasil, tanto política até a gente entra aqui na questão da justiça também, né, que isso não vai ser aceito, que o caminho pelo governo brasileiro é uma relação comercial pelas vias diplomáticas e nada além disso. E é isso que realmente o governo brasileiro segue tentando entrar nesse caminho com o governo dos Estados Unidos, Letícia. É sempre destacando, né, como o próprio presidente Lula falou que essa negociação tá difícil, não tá tendo muita resposta, e já quero puxá-lo, porque ainda falando de tarifaço e dessas tentativas de negociação, a gente tinha previsto para hoje uma reunião entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o Fórum Nacional de Governadores para poder discutir o tarifaço ali dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Como eu falei, estava marcado para acontecer inicialmente nessa quarta-feira, mas foi cancelada essa reunião que estava prevista para acontecer no Palácio do Planalto, em Brasília. Já tinha notícias de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o governador de Minas, o Romeu Zema, não iriam comparecer. Se por um lado a gente vê uma falta de vontade ali desses governadores de buscar uma solução conjunta, a gente também já vê indícios ali de uma disputa de 2026 no ar. Oficialmente, Lu, qual que foi o motivo do cancelamento dessa reunião? E quem cancelou? Foi os governadores, o governo federal? O que a gente sabe? Oficialmente a gente não tem motivo, Letícia. A gente até questionou o governo do Distrito Federal por conta desse cancelamento, né? Mas não tem razão definida, pelo menos explícita, pelo governo do Distrito Federal. O que aconteceu? Para a gente entender, no início dessa semana, o governador aqui do DF, Ibanez Rocha, foi até o gabinete do vice-presidente Geraldo Alckmin na presidência da República. Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços e tem liderado essas negociações sobre
sobre o tarifaço em nome do governo Lula. Então, o Ibanez foi até o gabinete de Alckmin no início dessa semana, propondo aí uma reunião justamente com governadores para discutir essas tarifas, porque há governadores preocupados com o impacto dessas tarifas, da entrada em vigor dessas tarifas, com os produtores que têm ali em seus estados, que enviam produtos para os Estados Unidos e que eventualmente vão precisar ou diminuir esse envio de produtos ou tentar negócios com outros mercados internacionais. Então, o Ibanez propôs essa reunião do Fórum de Governadores antes do início da cobrança do tarifaço, e essa reunião realmente foi marcada. A notícia saiu ontem de que essa reunião foi marcada para hoje de manhã, a previsão era começar às 9 horas da manhã, mas também foi desmarcada. A informação que a gente tem é que esse cancelamento ele aconteceu por parte do governo do Distrito Federal, tanto que nem entrou na agenda de Geraldo Alckmin. A gente conferiu, fez essa conferência, nem entrou na agenda oficial de Geraldo Alckmin. Mas o que a gente tem é exatamente isso. Ibanez tentou essa reunião com governadores, mas a gente tem aí vários governadores que são alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também que são da direita, mas que estão tentando um espaço longe de Jair Bolsonaro justamente nas eleições do ano que vem. É o caso, por exemplo, que a gente cita aqui Ronaldo Caiado, governador do Goiás pelo União Brasil. Caiado, em 2022, manifestou apoio explícito ali a Jair Bolsonaro, mas agora ele, inclusive, já lançou a pré-candidatura à presidência da República, tentando atrair justamente os votos da direita que não vão ser depositados em Jair Bolsonaro, que está inelegível. Então, não somente isso, mas a gente teve, claro, essa questão de quórum por definição política, até porque a gente tem um quadro aí de governadores alinhados a Jair Bolsonaro, e a gente cita até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que apesar de ter tido algumas rusgas ali com o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março e tem se envolvido aí nessa questão do tarifaço, o ex-presidente Jair Bolsonaro até falou que a questão dos dois estava pacificada, mas como que esses governadores iam sentar numa mesa de negociação com o governo Lula, que justamente esse quadro, as pessoas da direita têm fechado até os caminhos para negociação com os Estados Unidos, com o governo americano, falado que essa tentativa de conversa diplomática não vai acontecer. Então, houve essa contradição política e essa reunião acabou, sim, sendo cancelada. Não vai acontecer essa reunião de governadores com o governo federal para discutir o tarifaço. Nem tem uma data, né? Ninguém falou de uma nova data para isso também acontecer, né, Lu? Não, ela realmente foi cancelada, não foi remarcada, não tem uma previsão, e até porque a avaliação é que se essa reunião for marcada para um novo momento, não há tempo suficiente para que ela aconteça antes do início do tarifaço, que vai acontecer daqui a 2 dias, se não houver nenhum adiamento por parte dos Estados Unidos, como é o que vem sendo sinalizado até agora, né? É interessante a gente observar esses contornos que a Lu mesmo mencionou. Ela citou a situação ali do Caiado, mas a gente também tem aqui, puxando para Minas Gerais, o governador Romeu Zema lançou inclusive ali o lançamento de uma pré-candidatura à presidência no dia 16 de agosto, em São Paulo. Então tem todos esses contornos, eles não podem ficar contra ali a família Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não podem sentar também à mesa de negociação ali com o presidente Lula, porque como que fica a pauta da direita, mas ao mesmo tempo tem todos esses conflitos entre eles, inclusive ali com a família Bolsonaro, que foi o que aconteceu, como a Lu mencionou, com o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que chegou a ter algumas rusgas. O governador aqui de Minas Gerais, Romeu Zema, em um primeiro momento, quando foi anunciado o tarifaço, ele chegou ali a defender uma postura ali do Eduardo Bolsonaro, mas depois, justamente por ele ser empresário, pegou muito mal essa defesa dele, depois ele teve que recuar, voltar um pouquinho atrás, falando que precisava, assim, de uma negociação, que isso não era muito bom, e o Eduardo Bolsonaro voltou a criticar. Então, ao mesmo tempo, a gente vê eles juntos, mas separados. Muita coisa para poder acontecer até a sexta-feira, que é quando começa a valer de fato esse tarifaço, se realmente vai acontecer alguma sinalização do governo americano. E aqui, antes da gente passar para o próximo tema, só vou convidar você que está nos acompanhando a participar da nossa enquete. A gente começou a primeira análise falando sobre essa entrevista do presidente Lula ao The New York Times, falando que não vai ter medo ali de uma negociação com o presidente americano, e a gente te perguntou como você
você avalia essa postura na negociação do presidente Lula no tarifaço? Até o momento, na nossa enquete, 75% concordam com a postura do governo brasileiro, que o Lula deve sim se manter firme ali nessas negociações, e 25% acredita que o Lula deveria flexibilizar, tentar ali uma ligação para o presidente Donald Trump. Mas aqui no Primeira Análise, ao longo dessa semana, a gente falou inclusive dessa ligação, que não é uma ligação muito simples, né, de acontecer ligações ali entre chefes de poderes, né? Quando essa ligação realmente acontece, já está tudo muito combinado, está tudo arquitetado e combinado. E nesse tema, a gente tem visto justamente que não tem um consenso, não tem nem resposta, então não tem brecha ali nem para uma negociação. E Lu, só antes da gente passar para o próximo tema, eu queria te perguntar, a comitiva lá dos senadores, no fim das contas, não está dando muito resultado, né? Então, essa comitiva chegou no fim de semana em Washington, capital dos Estados Unidos, e hoje, teoricamente, é o último dia de agenda nos Estados Unidos. Tem previsão deles concederem uma coletiva de imprensa justamente para fazer esse balanço, mas o que a gente tem na segunda-feira eles tiveram reunião com a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, também se reuniram ali com empresários dos Estados Unidos, que estão nos Estados Unidos também. Ontem, a agenda previa justamente uma ida ao parlamento, reunião com congressistas americanos para tratar sobre esse tarifaço, mas até agora realmente a gente não tem notícia de alguma solução, de algum caminho aberto. E é importante a gente lembrar também, Letícia, que essa comitiva ela é composta justamente por senadores de todos os espectros políticos, né? Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, inclusive a ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, Tereza Cristina, também pelo líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner. Então a gente teve integrantes nessa comitiva de todos os lados políticos tentando negociar, o que incomodou, inclusive, até é bom a gente destacar que até a presença dos senadores de oposição incomodou Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Claro, toda a comitiva, mas destacando também a presença desses senadores de oposição. E Eduardo, que inclusive falou em entrevista ao SBT que ia trabalhar justamente para que eles não encontrassem diálogo nos Estados Unidos nessa viagem oficial. Então, esse é o cenário que a gente tem. Hoje, último dia de missão oficial dessa comitiva, a gente vai acompanhar o que eles têm a dizer nessa entrevista à imprensa e o retorno deles ao Brasil.